Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e louvada seja também a sua Mãe Maria Santíssima. Desde os primórdios da Igreja, os padres do deserto, os anacoretas, os primeiros monges, incentivaram os fiéis, aos que tinham acesso à cultura e à leitura, o uso da leitura orante e meditativa da palavra. Os monges, os anacoretas do deserto, descobriam que a leitura orante da palavra, ou seja, a leitura em oração, em meditação, chamada por eles de solilóquio, levava a alma a um contato contínuo com Deus por meio das Sagradas Escrituras. E, basicamente, em suas tendas, em suas alcovas, em suas celas, em suas grutas, eles possuíam apenas o exemplar da Sagrada Escritura. Sabemos que no início da igreja eles não possuíam muitos volumes, porque toda a Sagrada Escritura era escrita à mão, mas possuíam exemplares e passavam o dia todo em oração com aquele texto que se transformava numa espécie de emblema em suas almas, né? Impregnava suas almas e chegaram à santidade muito rapidamente ao meditar e orar com a palavra de Deus. Com o passar dos séculos, além da Sagrada Escritura, os monges e anacoretas, eles insistiam na leitura dos escritos dos santos, notadamente Santo Agostinho, não é? Santo Ambrósio, Santo Irineu, São João Crisóstomo. E as leituras passaram a ser uma fonte de formação pessoal, de introdução na vida devota, de uma verdadeira incursão interior em busca de Deus. Então, já não era mais uma atividade só dos monges, mas dos cristãos, das aldeias, dos povoados, das cidades, dos montes, retirar-se em oração com a Sagrada Escritura ou um livro piedoso para fazer o seu momento, o seu solilóquio com Deus. Essa leitura em que a alma não só lê intelectualmente, mas medita, traz para si, procura internalizar e encarnar na própria vida. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, eles não têm em conta os avisos e advertências e conselhos que eles davam aos primeiros e às primeiras carmelitas descalços e descalças sobre a importância da leitura orante para a perseverança no Carmelo. Porque a leitura orante concede à pessoa o dom da piedade. É um dos selos da santidade, a piedade, não é? E quando este selo está bem estabelecido na alma, então a alma está como que protegida das investidas do mal. São João da Cruz chega a dizer que a leitura orante da palavra de Deus e dos escritos dos santos é uma condição de vida espiritual da alma. A alma que não medita, a alma que não reza a palavra, ela anda, digamos assim, em perigo de perder-se, né? O que ele chama a noite dos sentidos. Então é uma boa prática a leitura orante. A liturgia diária, não é? Um texto sacro, um texto dos escritos de um santo, de modo muito claro a Sagrada Escritura. E essa leitura, ela provoca na alma, além da intimidade com o texto, há um propósito. A leitura orante termina com um propósito. Ao ler, ao dedicar aquele tempo, aquela meditação daquele texto, eu termino com a minha oração, claro, e com a minha oração um propósito de viver aquilo que eu li, que se chama justamente internalizar, e depois colocar na prática, exteriorizar aquilo que eu li. Ajuda muito. Dificilmente uma pessoa que tenha a prática da leitura orante, ela passará por crises de aridez ou até mesmo de tibieza, porque de tanto ler aqueles textos, nós vamos nos familiarizando com os santos e com a palavra de Deus, e aquilo vai virando vida na nossa vida, como diz Santa Teresa, não é? É importante que a pessoa de caminhada, a pessoa consagrada,
ela tenha um momento do dia em que ela pratique a sua leitura orante. É claro que num mundo louco como o nosso, todo mundo trabalha, os horários de trabalho, o estresse, mas a pessoa pode, no final do dia, reservar uns 10, 20 minutos para a leitura orante, no intervalo do almoço, né? Antes de ir para o trabalho, sobretudo nos finais de semana, em que a gente se recolhe no quarto ou num canto aprazível e vai ler. Sem a leitura orante, nós ficamos, como diz Santa Catarina de Sena, perneta. Nós ficamos faltando, né? Com um dos apoios da vida cristã. Tem a oração pessoal, tem as devoções, a Santa Missa, insubstituível, claro, mas a leitura orante é a grande experiência, é a grande descoberta dos monges do deserto. Quanto mais eles liam, e naquela época eles não tinham outra coisa a fazer a não ser cuidar da lavoura, cuidar do local onde moravam, meditar e rezar. Chegaram, não é, a uma grande contemplação de Deus. Alguns chegaram verdadeiramente a morrer com a Sagrada Escritura nas mãos, de tanta unção, de tanto coração inflamado em Deus. Por isso, irmãos, é muito importante a leitura orante e meditativa. Um dos livros que eu sugiro muito para a leitura é o Diálogo de Santa Catarina de Sena, O Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, A Imitação de Cristo, que depois da Bíblia é o livro de cabeceira de todo católico, né? Também os livros do Frei Inácio de Larranaga, né? Escreveu livros como Suba Comigo, Mostra-me o Teu Rosto, O Sim de Maria, não é? O Silêncio de Maria, melhor dizendo. São livros que nos ajudam muito, são livros que nos fazem meditar, além das obras, não é? Dos fundadores de vocês, como por exemplo o livro de Santa Maria Madalena, O Amor Esponsal, da Emi Nogueira. Eu já participei de um retiro com este livro e trago em mim as marcas mais positivas desse livro de Santa Maria Madalena, onde ela descreve o amor esponsal. Os escritos dos fundadores de vocês podem se transformar num campo realmente privilegiado para a leitura orante da palavra. Não é outra coisa a não ser se entreter com Deus por meio do texto sagrado e ruminar, não é? Meditar, esquadrinhar o texto, querer para si as verdades ali contidas, querer praticar, querer pôr em prática. Essa semana uma pessoa me dizia: irmão, como é difícil ser santo. Jesus não disse que era fácil, mas nós precisamos pensar que a santidade, muito além de um projeto para o resto da vida, é uma condição diária. Eu tenho que ser santo hoje, amanhã pertence a Deus. Eu tenho que vencer as virtudes hoje. O amanhã está nas mãos da providência. Então, se eu penso que ainda me falta 4 anos de santidade, 5 anos de santidade, eu posso desanimar. Mas se eu imaginar que a santidade que Deus me pede é a de hoje, porque o amanhã não é garantido a ninguém, então eu vou ser santo hoje. A leitura orante me faz uma pessoa santa, me faz uma pessoa advertida sobre o pecado. Abre em mim, como diz Santa Teresa d'Ávila, um amor lancinante por Deus. Então não é aquela leitura enfadonha, obrigatória, que vou fazer no momento que estou agitado, cansado. Não, é uma hora que eu tiro para formar o que o Frei Inácio de Larranaga chama a tenda do encontro. Eu vou parar para me encontrar com Deus por meio do texto bíblico, da leitura de um santo dos meus fundadores, de uma folha de formação do meu pai espiritual, não é? Os formadores, os pais espirituais, podem fazer folhas para a leitura orante, não é? Para ajudar as pessoas a meditar e a ter intimidade com a Sagrada Escritura. Também não é uma leitura avulsa da palavra de Deus. É bom a gente já ir orientado por um livro, por um texto específico, para não ser uma leitura árida, cansativa, aleatória. Escolha uma passagem de um determinado livro da Bíblia, de um determinado salmo, de uma determinada passagem do Evangelho, de uma determinada carta de São Paulo, e você faz essa viagem espiritual que é a meditação, não é? O traçar metas de contemplação dentro daquele texto. A gente descobre coisas que nunca pudemos imaginar que descobriríamos se não fosse através da leitura orante da Palavra de Deus. Eu que a pratico e tenho como regra de vida, por ser uma pessoa consagrada, enfim,
eu sugiro a vocês, é um ótimo remédio contra a depressão, contra a aridez, a tristeza, a solidão. Ah? É um ótimo exercício de meditação, de controle das emoções e de nos aproximar de Deus. Que Deus os abençoe e continuem rezando por mim. Muito obrigado.